o nível de desistência dos cursos é maior das mulheres do que dos homens, tanto no ensino técnico quanto nas faculdades. E isso é falta de não só de referência, mas de falas mais afirmativas. Olá pessoal, eu sou o Pacete, junto com a CIT eu tô aqui no Febraban Tech, um evento gigantesco, extremamente relevante. Primeiro dia, estamos gravando aqui várias conversas, vários conteúdos para trazer para vocês que não estão aqui acompanhando o Febraban Tech, mas que são apaixonados por tecnologia, negócio, inovação. E a nossa convidada de hoje, ela literalmente, ela é extremamente famosa. Para chegar aqui no nosso estúdio já foram várias selfies. Eu tô recebendo a Valquíria Marchetti, ela é presidente do MCIO, ela vai explicar pra gente o que é MCIO, junto com a Luciana Ayano, que é diretora executiva na CIT. Obrigado, Lu, pela presença aqui. É um prazer estar aqui nesse evento super empolgante, com muita novidade. A Lu, inclusive, é anfitriã, que convidou a Val. Val, bem-vinda. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado a CIT, a Luciana também pelo convite. É sempre uma alegria a gente reencontrar os amigos, né? Especialmente na Febraban Tech aqui, que certamente já acompanhei nos últimos 25 anos essas edições. Ô Val, quando você começou a falar no microfone, você ouviu as palmas, né? Não era pra mim, as palmas. Era o pessoal que estava distribuindo o brinde aqui do lado. Ô Val, por que você é tão conhecida no segmento financeiro / tecnologia? Só por estar 40 anos, mais de 40 anos ter passado pelo Bradesco? Talvez seja um pouquinho disso, sabe? Sem dúvida, o setor financeiro ele é um ambiente restrito, né? São poucos bancos que operam. E quando você fica 42 anos na mesma empresa, na área de tecnologia, é natural que a gente sempre se encontre, se esbarre aí pelos encontros, né? Então, na verdade, acho que é um ambiente que eu frequentei há muito tempo, né? Há 40 anos, pude acompanhar aí toda a evolução do setor financeiro, desde lá do começo dos anos 80, Nossa, né? Imagine. Quando comecei minha carreira, eu lembro bem que eu caí no meio dos planos econômicos. Eu atuava nas aplicações de mercado aberto, que eram super concorridas à época por conta da alta inflação. Então, assim, eu já comecei pulando na frigideira, porque cada 6 meses tinha um plano econômico novo, diferente. Às vezes era só para dividir por 1.000, mas tem horas que tinha que fazer deflação. Então, a gente vai construindo, né? Não só uma carreira de conhecimento, mas também de muitas amizades que a gente vai ganhando aí ao longo desse caminho. Ou seja, mais de 40 anos sem nenhum tédio, né? Nenhum. Se eu fosse fazer uma matéria tua, o título ia ser assim, das agências aos agentes. Aos agentes. Que agora a gente Gostei, viu? É bom, né? Gostei. Agora que a gente está falando muito sobre inteligência artificial, me conta sobre o outro filho aqui, MCIO. Eu, lá na redação da Forbes, eu estava conversando com a minha repórter, 23 anos, e ela comentou do MCIO já com muito orgulho, né? Como uma mulher na tecnologia. O que é o MCIO? Não, primeiro que assim, é uma filha, viu? Não é um filho. É uma filha. É uma filha. Essa associação, ela surgiu oficialmente há 3 anos atrás. Mas, na verdade, esse encontro de mulheres executivas de TI já acontece há mais de 20 anos. Então, me recordo bem, lá em 2003, quando nem se falava em diversidade, equidade de gênero, nós tivemos um primeiro encontro, patrocinado à época pelo Gartner, com as executivas disponíveis no mercado de tecnologia. Éramos 10 no máximo. Assim, a primeira reunião não passava de uma mesinha redonda. E ali começou, então, um trabalho de networking, que é um dos pilares bastante importantes hoje na nossa associação. Então, hoje somos em torno de 450 associadas, executivas de tecnologia de todos os setores. Desse conjunto, em torno de 70% são CIOs ou algumas que já cumpriram essa missão e estão hoje em outras carreiras, como conselheiras, professoras da docência, empreendedoras, né? Algumas já migraram também para o setor de tecnologia, para as empresas de tecnologia. E 30% são o que nós chamamos das CIOs do futuro. Então, são jovens mulheres que já estão num cargo de liderança bastante importante, que estão galgando aí o seu próximo passo.
E nessa associação, além desse pilar muito forte de network, que é trocas mesmo, né? A gente fala bem, fala mal de fornecedores, a gente troca as dificuldades de implantação de algum software, de vez em quando alguma precisa de uma recomendação de um cuidador de idosos para os pais, ali se trata de tudo. Vai para além do trabalho em si, né? É uma rede de apoio para a vida. Então, assim, e era algo que eu não percebia essa necessidade quando eu estava na cadeira executiva. Porque o trabalho executivo é sempre muito solitário. E das mulheres é mais solitário ainda, né? Porque você não tem referências. Eu mesmo fui a primeira mulher a ser superintendente na área de tecnologia, a primeira diretora de tecnologia, a primeira executiva de tecnologia. E é um lugar muito solitário. Então, associações como essas, que criam essas redes de apoio, são super importantes para o fortalecimento e também para mostrar para outras mulheres que é possível chegar lá. Então, além dessa questão do network, durante esses anos todos, também foram sendo desenvolvidas algumas iniciativas voltadas para a empregabilidade das mulheres no setor de tecnologia. Então, hoje nós temos dentro da associação ações voltadas que nós chamamos de academia, são trilhas de gestão e liderança, aquilo que não se dá nos cursos de MBA, através de palestras, de convidados, ou mesmo das próprias associadas que vão lá e compartilham experiências e vivências de como que é liderar equipes, como é que você lida com gap de profissionais e por aí vai, né? E também ações voltadas para o incentivo de mais mulheres em tecnologia. Então, na academia, nós também fazemos parcerias com alguns fornecedores estratégicos que oferecem cursos gratuitos e nós acompanhamos, através da nossa academia, não só a questão da busca das alunas. Durante o curso, nós fazemos todo o acompanhamento do desempenho, inclusive fortalecendo outras competências além das técnicas, como, por exemplo, como se portar numa entrevista, como você fazer um currículo, né? Como lidar com essas questões de busca. E, quando elas terminam o curso, as nossas associadas também dão mentoria para essas alunas. E nós buscamos também parceiros estratégicos para poder fazer a contratação dessas mulheres. Ou seja, então, início de carreira. Vai de ponta a ponta. De ponta a ponta. Rede de apoio, é networking, conhecimento. E a busca de fortalecer a entrar mais mulheres, porque senão não teremos mais CIOs mulheres no futuro se a gente não trabalhar na base, né? Que eu acho que é algo super importante. O Lu, a Val falou algo aqui que é forte, né? Eu fui a primeira de muitas coisas, é uma posição de solidão ali, né? A primeira mulher em vários aspectos, mas hoje você já tem, como a Val e outras executivas, como referência. Por que essa reflexão é importante quando a gente começa a falar de negócios, né? De ter mais mulheres presentes? Você, na CIT, por exemplo, olha para um aspecto amplo, né? Você lida ali com vários clientes. Por que é importante? É muito importante, principalmente quando você fala de tecnologia, hoje em dia, tem muito poucas mulheres. Eu praticamente tenho um filho, e ele está numa faculdade de engenharia de computação, e tem 60 alunos. Sabe quantas mulheres tem lá? 6. Ainda hoje, em 2025. Então, ter a referência de pessoas e ajudar a incluir as mulheres dentro da tecnologia ainda super importante. Quando a Valquíria, acho que foi a desbravadora, né? Uma das primeiras a entrar, mas se você colocar um tempo atrás, quando você ia nos eventos, tinham poucas mulheres. Então, você ia conversar, você ia no jantar. Com quem que você ia conversar, né? E a mulher gosta de ter amenidade, de falar de tudo ao mesmo tempo, que é um papo diferente do que o masculino. O masculino, ele é mais direto, né? Então, eu acho que ter essa referência como mulheres que vão lá e estão progredindo e fazem uma carreira tão linda como a da Valquíria, é muito importante. E é uma questão de business, não é uma questão social. Não é social. Não é só social, é uma questão de business. Quer dizer, empresas que não têm no seu quadro diversidade, quando eu digo diversidade, ela é bastante ampla, não é só a questão da diversidade de gênero, né? Mas a diversidade de idades, a diversidade de pensamentos, você não inova. Então, a empresa continua repetindo os mesmos padrões, né? Os mesmos pensamentos. Então, hoje, entendo assim como super importante, e tem que ser parte da estratégia, era buscar ter equipes absolutamente diversas, no seu sentido mais amplo. Porque... Esse ponto é super legal, porque a diversidade no sentido amplo, pegando o caso de um banco, né? Um exemplo aqui dentro do nosso contexto. Você vai desenvolver um produto hoje que é para minha mãe de 75 anos, que precisa ali aprender como fazer um Pix.
né? Você vai precisar de muitos repertórios diferentes ali Sem e dúvida, contextos, sem né? dúvida. E não tem como falar de inovação sem falar de pessoas, né? Pessoas diversas. E na CIT a gente tem bastante projetos e é comprovado que quando tem equipes diversas, com pessoas com visões de mundos diferentes, com certeza você consegue ter soluções, as soluções são melhores, são mais robustas, ela abrange várias perspectivas, ela atende melhor o público. O que eu acho interessante, né, na observação que a Luciana fez a respeito do curso do seu filho, né? Hoje nós temos um gap de profissionais no mercado imenso. Cada dia que eu vejo a estatística é 500 mil, 600 Profissionais mil de tecnologia em geral, né? estão sendo demandados, né? Primeiro, assim, que no passado, praticamente era o setor financeiro quem contratava, quem investia em tecnologia. Estou falando isso lá antes dos anos 2000, né? Com o advento da internet, a mobilidade, agora então com a inteligência artificial, no seu grau, né, de generativa, a demanda por profissionais de tecnologia permeia todas as indústrias. Inclusive a empresa pequenininha lá, né, o Bazar da Dona Maria também precisa de tecnologia. Então, a demanda ela é imensa. Aí nós olhamos para o que as nossas faculdades formam, que não passa de 80 mil por ano, quer dizer, essa conta não vai fechar nunca. E daí a gente olha para a nossa população, né? Então, em tecnologia, já tem menos profissionais sendo formados do que a demanda. Aí você entra dentro do mundo acadêmico da tecnologia, você tem de 10 a 15, 20% no máximo de mulheres participando desses cursos, com uma população que é 50-50. Então, tem algo errado nessa história, né? Quer dizer, e a gente precisa olhar, voltar atrás e saber por que lá na infância essas meninas não são estimuladas a trabalhar na área de tecnologia. E aí tem uma série de fatores, né? Sem dúvida, acho que aquela que começa em casa, né? Do mindset que isso aqui não é para menina. Eu digo assim que eu cheguei em tecnologia por acaso. Eu fui fazendo escola, depois fui fazer faculdade de matemática, eu gostava de matemática, depois fazer um curso de programação porque eu não queria ser professora, eu queria saber como aquilo funcionava, mas eu não tinha a mínima noção do que era tecnologia. Acho que a vantagem que talvez eu tenha tido é que ninguém na minha casa disse assim, isso aqui não é para você. Ninguém me disse assim, isso aqui é para você. Mas também ninguém disse isso aqui não é para você. Então, eu fui indo. Então, não teve essas barreiras. E as mulheres, eu fui entendendo ao longo do tempo, que era diferente da minha realidade de casa, que não é assim, especialmente aqui no Brasil, a questão cultural e social. Foi difícil, Val, você não ter referências naquele momento? Então, de já ter uma presidente, uma CIO, uma liderança? Eu não olhava para isso. Porque você não olhava para a ausência. Não olhava para a ausência. Mas, assim, só que para boa parte das meninas, não ter a referência significa não é para mim. E eu fui entender isso quando eu assumi o meu primeiro posto de liderança. Tantas mulheres que chegavam em volta, não, mas a gente está muito feliz, porque a gente vê uma mulher lá, a gente vai... possível, né, Val? Mas por que essa celebração de que eu cheguei lá, não era tanto o meu talento, mas era pelo fato de eu ser mulher, o reconhecimento delas. Foi justamente por essa ausência de referência. E muitas vezes as mensagens que se passam é isso. Outra coisa, assim, então, já entram menos mulheres. E aí, quando a gente olha para os cursos técnicos, que eu acredito muito na formação de profissionais nos cursos técnicos, nas ETECs, no ensino médio, a pessoa não tem que esperar lá aos 22 anos de idade, eventualmente fazer uma faculdade que mal pode pagar e depois não ter emprego. Lá no ensino médio, curso técnico, começa na tecnologia. Você vai mudar, sem dúvida, a qualidade de vida da sua família, porque é um bom salário, e depois você vai continuar se desenvolvendo, né? O nível de desistência dos cursos é maior das mulheres do que dos homens, tanto no ensino técnico quanto nas faculdades. E isso é falta não só de referência, mas de falas mais afirmativas. Então, uma das ações, por exemplo, que nós fazemos lá na MCIO, as nossas associadas visitam escolas. Semana passada mesmo, uma empresa do setor automotivo me ligou, uma pessoa conhecida, falou, a gente vai fazer um encontro aqui de mulheres, você não quer mandar um videozinho para falar para elas, tal, né? Eu falei assim, não vou fazer um videozinho, eu vou aí conversar com vocês. Então, nós precisamos fazer esse trabalho de ir nas escolas, dentro da sua família, conversar com a sua sobrinha, com a sua filha, que há um caminho possível, tem trabalho, tem demanda, só vai aumentar.
paga bom salário e não é um bicho de 7 cabeças, que é outra coisa que também, de vez em quando, eu fico fazendo uma análise da nossa turma, que gosta de dizer que ele trabalha num setor que só trabalha gente inteligente, nerd, né? Então, isso vai afastando as pessoas, especialmente as meninas. Então, quando você tem uma dificuldade no curso, né? Vamos supor, tá no primeiro ano da faculdade, de vez em quando você encontra umas matérias horrorosas. Eu odiava história, geografia, ia mal pra caramba. Aí, não, mas esse negócio é difícil mesmo, melhor você abandonar e escolher uma coisa mais fácil. Então, a gente fica também criando certos paradigmas em relação à profissão que não são justas e nem verdadeiras, e com isso a gente afasta todo mundo do mercado de trabalho. Sim. E isso impacta mais diretamente as meninas, sem dúvida também, as pessoas com mais vulnerabilidade também afastam, para dizer, isso aqui não é para você. E nós precisamos fazer exatamente o caminho inverso. Não, isso aqui é para todo mundo. E aí cada um contando a sua história, também sua jornada, né? De vez em quando eu vou lá, assim, olha, eu estudei escola de estado a vida toda, fiz a faculdade bem fraquinha. Outro recorte também, né? E as pessoas, elas vão se enxergando e com isso elas vão vindo, vão trazendo. E é uma delícia você ver assim, as mulheres terminando os cursos, começando nas empresas, aquela história, só tem que abrir a porta. Mas também deixa ela aberta um pouquinho, não fecha a porta logo depois, não, para permitir que elas caminhem. Mas, Val, você deu uma lista de argumentos aqui, de novo, né? Tá muito claro que o desafio não está resolvido. Não, longe. Mas é uma questão de educação, de base, de estrutura, dentro de casa. Tem muitos aspectos aqui que mostram, por isso que é importante olhar de forma estrutural, de forma ampla para o mercado, mas olhar para a base, como você falou também, né? A educação. Porque se a gente não começar, né, com essas gerações que estão vindo aqui, com essa moçada de 14, 15, 16 anos, né, que já é um pouquinho tarde, mas há tempo ainda, né, de fortalecer, de mantê-las nos ensinos técnicos, né, de apoiar nas contratações. Outra coisa também que eu puxo as orelhas, né, das empresas, todo mundo quer contratar o cara que fez na faculdade de Xirixixim, né? E passou em primeiro lugar de preferência, né? Quer dizer, não é assim, gente. Você tem que investir na base. Não adianta. Você pode ficar 4, 5 anos buscando esse profissional, né, das estrelas, quando você poderia estar 4, 5 anos trabalhando, formando 100 pessoas, 200 pessoas, lá do ensino médio, dentro da sua empresa, já com a sua cultura, que daqui 4, 5 anos você vai ter, primeiro, pessoas muito bem formadas, uma vivência, experiência enorme, porque eu digo que 95% do que eu aprendi na minha vida foi na vivência, não foi em curso. Fiz vários cursos ao longo da minha carreira, mas o meu conhecimento veio da minha prática. Então, tem que dar espaço para essas pessoas, né? Val, eu sou de Osasco, que, para quem não conhece, é a região metropolitana aqui de São Paulo, onde fica a sede do Bradesco, né? Que a gente chama de Cidade de Deus. E o que você está falando faz muito sentido, porque o Bradesco, meu sobrinho mesmo, trabalha no Bradesco. Fez Fundação Bradesco. Mas ele não fez Fundação Bradesco, mas ele também veio de um contexto ali periférico, mas ele vem sendo formado ali para trabalhar. Sim. Muita gente eu conheço que fez Fundação Bradesco, então tem um trabalho também que vai além do negócio, né, de estrutura, que é muito interessante. Falando em uma experiência bacana, na pandemia, nós tivemos um impacto imenso na operação toda, né? E, à época, eu tinha acabado de assumir a responsabilidade pela área do call center. E os meninos do call center, normalmente eles ficam 2, 3 anos, depois eles iam para as agências. Geralmente o call center é uma entrada, né? Mas assim, o caminho natural deles seria ir para as agências. Só que as agências estavam todas fechadas, já estavam reduzindo, né, a quantidade de funcionários por uma série de motivos. E aí, até o diretor da época lá, ele falou assim, nós vamos começar a formar essas pessoas para ir lá para a área de investimentos, como advisor. E foi dado o curso, pegaram certificações e tal. E aí ele veio contar que tinham lá 40, 50 meninas tinham se formado. Aí eu olhei para aquilo e falei, bom, se eles estão sendo formados para ser advisor lá na área de investimentos, será que essa moçada não quer ir para a tecnologia? E nós estávamos, na época, com 400 vagas. 400 vagas, imagina. Né? Por conta até do próprio movimento, do Move to Cloud e outras demandas que o banco tinha. E aí nós lançamos um programa em conjunto com a Unibrad, e também com uma empresa fornecedora de treinamentos. E aí, no dia do encontro, eu falei assim, olha, quem quiser ir para a tecnologia, nós vamos oferecer isso aqui, um curso que é pós-expediente, vai ser gratuito, e quem concluir o curso até o final,
tem vaga garantida na TI. Você não vai participar de nenhum processo Olha só. seletivo, porque nós reservamos 100 vagas. Aí nós lançamos lá a campanha, funcionários, né, eram todos funcionários, eram 2.000 pessoas, 500 se inscreveram. 500 pessoas se inscreveram. Aí foi feito um teste, né, de aptidão cognitiva, lógica, tal, selecionamos 100, 2 turmas de 50 que faziam cursos, né, à noite. Acho que nós tivemos uma desistência por uma questão de saúde. Estão todos devem estar agora, essa altura, uns 3 anos e pouco trabalhando na tecnologia. Quer dizer, é mobilidade interna. Você conseguiu formar, conseguiu trazer e resolver um desafio ali de... Porque eles não teriam mais tantas agências para eles serem encarreirados, né? E ficaram mais uns 400 que também queriam, que provavelmente estão continuando os programas lá. E foi decisivo para a carreira de muita gente. Então, assim, né? tem que investir na base, não tem como. Porque contratar é uma coisa, né? Você precisa saber incluir. Daí eu defendendo um pouco o peixe aqui, nessa de contratar, também garantir um 50-50 aí que vai bem. Homens e mulheres. E aí a gente tá falando não é só sobre a chegada, a entrada, é também sobre igualdade em todo o processo. E é o que você falou, né? Abre a porta, mas ela precisa estar aberta também. Ô Lu, deixa eu trazer uma perspectiva tua, porque você acaba olhando também para várias empresas e para o segmento como um todo. Essa discussão aqui, ela tá muito equilibrada quando a gente vai ampliando, porque até aqui a gente tá pegando muito... A gente pegou uma referência do Bradesco, né? Que é um dos maiores bancos hoje da região, mas essa conversa, ela tá equilibrada, não tá? O que você percebe? Tá sim, eu acho que o mercado como um todo sofre a mesma coisa. Hoje em dia, a gente acaba competindo pelos melhores profissionais, né? Mas aí esses profissionais, como eles são restritos, acaba tendo salários melhores e acaba ficando muito caro o custo da operação. Então, eu acho que as empresas, elas precisam sim contratar, mas elas também precisam saber formar pessoas. Eu acho que aí ter esse ambiente onde você promove essa inovação, você promove o desenvolvimento, você traz, né, a inclusão muito forte para você permitir essa diversidade, é muito importante, porque a gente consegue colaborar, né? A Valquíria disse muito bem, assim, tem a empresa e tem o lado interno, acho que vem desde a mãe, né, que forma o filho, que sabe incluir uma menina, né, e tratar de uma forma que ela não se sinta pressionada, com microagressões, com viés errados. Eu acho que o mercado sofre a mesma coisa. Tem um esforço como líder aqui também, né? Tem. Total. O exemplo da Val é esse, porque às vezes você vai precisar comprar algumas brigas, você vai precisar internamente defender alguns pontos, não dá para ficar só ali, né? Não. Acho que o papel da liderança, ela é primordial, né? Quando a gente fala... quando a gente fala de casa, é na liderança também, os pais da liderança. De casa, né? Mas nas empresas, isso tem que vir de cada liderança. Isso tem que fazer parte da cultura da empresa, senão isso não... Né? Se falou muito nos últimos tempos a questão que várias empresas abandonaram, a questão das iniciativas, né, por igualdade. Acho que tem muita fumaça em cima disso também, porque muita gente falava, mas também não fazia nada. Quer dizer, então não acabou que não tinha, né? Tem muito... acaba sendo um filtro também, né? O que era marketing... E alguns já tinham aquilo tão intrínseco no seu dia a dia que não era mais necessário. Que eu acho que esse era o melhor dos mundos. Você não ter mais necessidade de você ter ações ali, que aquilo já fosse incorporado no dia a dia da liderança. Quer dizer, cada líder já tivesse essa preocupação de ter uma equipe diversa, de várias idades, de vários gêneros, vários pensamentos, várias formações, né? Várias culturas, mas nem sempre isso é possível. Agora, aqui no Brasil, nós precisamos ter essas ações, que a gente chama de ações afirmativas, para poder dar uma acelerada em algo que ainda vai levar muito tempo, que é essa busca da equidade. Então, assim, se nós não abrirmos mais vagas para as mulheres, a gente nunca vai fechar essa conta. Val, deixa eu terminar com a pergunta de bilhões aqui. O tempo que você ficou no Bradesco, você pegou um período muito importante quando o banco já investia e fazia muitas pesquisas relacionadas à inteligência artificial. Para fechar o nosso papo, você viu como passou rápido, né? Para fechar o nosso papo, nesse contexto hoje de inteligência artificial, AI generativa, a gente está discutindo muito, né, a substituição de funções, as novas funções. Qual que é o ponto positivo e o desafio que a gente tem num contexto de inclusão? Quando a gente fala do momento de AI generativa se tornando cada vez mais popular.
Eu acho que a oportunidade é justamente, de uma vez por todas, a gente olhar para essa questão da diversidade de forma estratégica. Porque se não for dessa forma, a inteligência artificial por si só não vai a lugar nenhum. Mais uma ferramenta. Né? Porque eu até sempre gosto de comentar que a IA ela passa agora a ser um ativo estratégico. Né? A IA e os seus agentes, já você precisa considerar em que lugar do organograma da sua empresa eles estarão. Porque as equipes serão assim, né? Humanos e agentes. São as empresas híbridas. Exatamente, né? Então, assim, acho que tem um desafio enorme para as lideranças que vem pela frente, né? Ainda bem que eu já parei meu caminho por aqui. Agora você pode observar como uma pensadora, posso né? observar como uma pensadora, que é esse desafio de você, mais do que nunca, parar de olhar para a tecnologia per si e olhar o que nos torna humanos e como que você vai trabalhar essa humanidade, né? Nós estamos falando aqui de empatia, nós estamos falando de criatividade e de valores. Algumas coisas que ficaram um pouco apagadas aqui ao longo da existência, que a gente precisa resgatar isso com urgência. E esse tem que ser o guidance para você pensar daqui para frente. E parar com esse entusiasmo que a tecnologia faz. Você viu aqui, ChatGPT, o que ele responde? Não é disso que nós estamos falando. Assim. É um mundo novo, né, que está sendo construído. E qual vai ser a opção de cada um de nós, como é que a gente quer construir esse mundo novo, né? É interessante porque é uma transformação que ela não, é uma transformação de sociedade, né? Total. Não é de indústria, não é de empresa, é de sociedade. É de... Sim, do que eu vivi, nessas 4 décadas, eu vi a tecnologia sendo aprimorada e facilitando coisas que a gente já fazia. Essa mudança agora, para mim, ela é totalmente distinta das anteriores. Porque antes era a tecnologia que fazia melhor que você fazia. Não, agora vira de ponta cabeça. Agora é uma outra dimensão que nós vamos viver daqui para frente. E aí tem que voltar à nossa existência, né? O que é o ser humano? O que a gente quer dessa história? Eu vou usar uma frase tua aqui na nossa conversa. Apesar de ser desafiador, como você está falando, não é um bicho de 7 cabeças. Então, não tenhamos medo, né? Pelo contrário. Acho que esse é o primeiro ponto. Você não pode... O medo paralisante não pode ter. Tem o medo da precaução, porque a gente precisa, sem dúvida, caminhar com bons princípios, com governança, né? Porque senão essas coisas saem do controle, como qualquer outra tecnologia, né? Mas eu sempre sou muito otimista. Tem que aproveitar que é um momento único, né, Valfir? Sem dúvida. Ô Lu, voltamos à conversa que a gente teve de bastidores aqui, né, sobre inteligência artificial. Lu, eu queria agradecer por você ter convidado a Val. Eu praticamente tive uma aula aqui e isso explica muito a popularidade dela também. Você viu, né? Você viu? Eu que agradeço aí a oportunidade de trocar umas figurinhas aí. Mais do que uma profissional, não é só uma profissional que fez carreira, mas que hoje está acolhendo e apoiando muita gente. Obrigado, Val. Obrigado, Lu, pelo papo. A gente segue aqui, pessoal, no Febraban Tech, falando sobre esse papo aqui sobre inclusão, inovação, mas vários outros. Inteligência artificial vai entrar aqui muito nas nossas conversas. É isso, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo episódio.